Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime. Vamos para o episódio número 5 de Shingeki no Kyojin Attack on Titan. No episódio passado tivemos a cena icônica de nosso querido Reiner tomando um susto absurdo. E nesse episódio vamos começar com o pé aparentemente. Mas, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, dá uma olhadinha no comentário, fixado, tem link pra Amazon, pra você comprar coisa que eu faço desconto. Aproveita também, vira membro do canal e ajuda esse canal a crescer. Tô precisando de dinheiro, porque não tô fazendo live, e ao não fazer live eu não recebo dinheiro. Me ajuda aí. Meu PicPay tá na descrição também. E bora lá, bora para o episódio número 5 de Shingeki no Kyojin Play. Aparentemente é uma visão do passado. Ok, fizeram uma comparação aqui do tiozinho que se matou enforcado. E essa cena do Reiner com o Eren. O Bertholdt fala, talvez aquele senhor gostaria de ter sido julgado pelo que ele fez. Por isso que ele contou pra gente o que aconteceu no passado dele. Então, bom, vamos ver o que vai acontecer nessa cena. O Falco não tá entendendo nada. Terror de Reiner. Você que tá assistindo, não acho que ficou claro o porquê dessas duas cenas estarem conversando, né? Pelo menos não por enquanto. E você conclui, você muda de ambiente, né? Sem explicar aquilo. Então, pô, estou com isso na cabeça ainda. Por que teve essa cena? Será que tem alguma relação, talvez, com o Tybur? Japão? Qual país é esse? Qual país o Tybur representa? Dando mãos aqui. Reiner, senta aí, mano. Eren mandando assim pro Reiner, que é um bom lugar, né, Reiner? Em cima da gente tem um monte de gente inocente. Cagaço, tá rolando pesado. Transição de novo para Japão. Olha o pai da Anne aí. Se alguém tinha alguma dúvida, de quem era o pai da Anne, tá aí. Resolvido. Não tem mais mistério, galera. Tá resolvido aquela cena lá atrás da Anne com o Ackerman lá. Tá resolvido. Anne não é Ackerman. Pronto. Tá todo o exército aí, ó. Nazista. Até o nosso querido Hitler, sem bigode. Quase uma reunião da ONU. Tybur são eudianos, tá explicado aí também outra coisa. Por que você está aqui? Mesma coisa que você, Reiner. Eu sou que nem você, Reiner. Eu não tenho escolha. O Eren mandou aqui Reiner, eu te entendo. Eu sei que você não fez isso porque quis, mas porque você precisava. E eu também tô aqui pra mesma coisa. Vou justificar as minhas atitudes, todas elas, com o fato de que eu sou um refém do futuro. Eu sou um refém da situação. O que o Tybur tem pra dizer? 100 anos atrás, os Eldianos mataram o mundo inteiro. Já estão fazendo aquela narrativa dos titãs de novo. Como os Eldianos são maus. Quando os Eldianos dominaram o mundo, eles começaram a se matar. Que foi o que o Maga falou que ia acontecer com os próprios Marleyanos, né? Então ele tá fazendo, sim, a comparação entre Eldianos e Marleyanos. São iguais. E o futuro de Marley provavelmente vai ser o mesmo. Então, se Eldianos foram vilões no passado, mataram todo mundo, Marley vai fazer o mesmo agora. Então, eles são países iguais. Mas lembrando sempre, isso é uma narrativa de Marley. Nosso querido Tybur falando o que aconteceu dessa maneira. E os nazistas do passado eram os Eldianos. Os titãs lutaram contra si mesmos e fizeram o rei Fritz, cuja vitória não era mais possível, ir para a Ilha Paradis. Então, Herus, um Marleyano, um herói, se juntou com alguém da família Tybur. Esses Eldianos bons e esse Marleyano herói subjugaram os Eldianos e fizeram os Eldianos fugirem para uma ilha. Todo mundo, caralho, o Marleyano é foda, Tybur são incríveis, os traidores de Tybur são incríveis. Milhares de titãs estão naquela ilha. Fizemos um plano para destruir a Ilha Paradis por dentro, porém, apenas um sobreviveu e voltou. Em outras palavras, a escória da humanidade, o Império Eldiano, está bem vivo. Tá questionando o Reiner, o Eren. Você acreditou nisso, né, o Reiner? Por isso que você tava fazendo o que você tava fazendo. Tava querendo salvar o mundo, né? Quem é você? Tá tenso o negócio. A música já tava mostrando que o bagulho tá começando a ficar mais tenso e mais tenso e mais tenso. Eita porra. Pega-os uma armadilha! Eles não são amigos? Não. O quão antigos amigos eles são? Porque não é possível. Eles são amigos, Falco chegando à conclusão que eles podem ter sido amigos na Ilha Paradis. Falco, fica com o cu na mão mesmo, vai precisar. A história até esse ponto é conhecida por todo mundo, porém a verdade é um pouquinho diferente. Agora eu vou revelar uma verdade passada pra minha família. Então aquela cena lá do começo do episódio foi pra representar esse momento. O momento que o Tybur fala a verdade pra todo mundo. Com a ideia de ser julgado, talvez. Tudo que foi dito pra vocês era mentira. Quem trouxe a paz foi o rei Fritz. O quê? O nosso vilão, o vilão do mundo inteiro, na verdade, é o cara que salvou todo mundo? Como assim? Os Eldianos viveram uma mentira por 100 anos? Todo mundo manipulado pra Marley dominar o mundo?
Puta que pariu. Então, os nazistas criaram uma narrativa pra enganar o mundo inteiro sobre um evento. O rei Fritz chorou e não aguentava mais a brutalidade de seu povo. E quando ele herdou o Titã Primordial, e eles fizeram um plano e fizeram o Marliano ser herói. E aí o Marliano virando herói, tomou o poder, tomando poder, você já sabe o que acontece. Nenhum Titã nunca atacou outro país porque o rei Fritz tinha uma visão pacífica do mundo. Bom, aqui tem uma ideia que é a seguinte. Você tem a narrativa agora nova do Tybur, falando que o rei, na verdade, a ideia dele era pacífica. A ideia dele era, por favor, eu vou fazer com que essa matança pare, eu vou trazer paz ao mundo, mas pelo menos garanta que a gente vai poder ter paz dentro dessa ilha, dentro desse muro. Os Eldianos não vão mais fazer merda matando todo mundo por aí, desde que a gente possa ter o nosso cantinho. Ou seja, a ideia do rei Fritz sempre foi de ser pacífica. Ele estava no meio de um povo que estava guerreando entre si, guerreando apenas por poder, guerreando sempre para conquistar mais e mais e mais. Quando conquista tudo não basta, as próprias pessoas dentro do próprio governo vão querer conquistar também, e assim por diante. Isso não acaba nunca, essa guerra não acaba nunca, a disputa por poder não acaba nunca, e o ódio não acaba nunca, porque é sempre uma vingança, sempre uma vingança, sempre uma vingança. E aí o rei Fritz fala, eu vou tentar parar com esse ciclo, eu vou recluir num local onde a gente promete não fazer mais merda. Aí Marley fala, beleza. E aí muda toda a concepção pra justamente fazer o mesmo que os Eldianos faziam antes. O ódio com o ódio e a vingança. Então você quer ter poder, mas você não pode pegar poder de qualquer maneira. Se você pegar poder sem nenhum tipo de motivação, sem nenhum tipo de justificativa, o que você vai ter é as pessoas não querendo que você tenha poder. Quando você tem justificativa, o que acontece é que você pode ter poder, as pessoas aceitam que você tem esse poder. Então a narrativa é criada para que você tenha legitimidade nesse poder. Quando a narrativa não existe, as pessoas vão questionar o seu poder mais facilmente. E quando você questiona o poder, você tem guerra. E aí o que acontece? A narrativa meio que faz você acreditar que o povo marliano tem uma justificativa. E essa justificativa é a destruição que os Eldianos causaram no passado. Ela funciona como justificativa porque as pessoas acreditam que isso é uma justificativa. Mas você basear destruição, guerra e ódio porque um povo fez coisas erradas no passado e você ficar 100 anos batendo nessa tecla, sendo que o cara saiu, se colocou em reclusão, ele colocou literalmente uma prisão para seu próprio povo. Aquilo ali é uma prisão em Paradis. E você alimentar ainda esse ódio para ter poder, isso não é justificável. Então, por mais que o Tybur esteja falando aqui, olha só, o rei foi um cara pacificador, ele não queria guerra. Os Eldianos que tinham poder, o povo que tinha poder no passado, estava descontrolado, ele conseguiu controlar esse povo, conseguiu dar um jeito desse povo não ser mais esse povo vilão. Porém, a gente fez uma narrativa durante 100 anos de que eles eram. E Marley cresceu através dessa mentira. Então, a ideia de que judeus eram os nazistas do passado é só uma justificativa para a manutenção de poder. Esse povo titã não é um povo mau. Esse povo titã eram apenas povos com poder, assim como acontece hoje com Marley e todos os outros povos. São todos povos com poder, tentando exercer a sua supremacia sobre o outro com justificativas do passado que nem existem. Então sim, aqui o Isayama está falando que, independente dos povos, pessoas com poder é que são o problema. O único problema dessa questão de ele falar dessa maneira é que existe uma clara relação com judeu e nazista, e aí ele meio que tá sem querer, ou até querendo, dizer que judeu foi nazista no passado, quando não é verdade, né? Então, fazendo esta ressalva, embora a gente tenha que ressaltar esse ponto, talvez se o Isayama não fizesse essas conexões visuais entre marliano e nazista e judeu e eldiano, talvez a história fosse até melhor explicada, porque o que acontece é que essas relações visuais acabam confundindo. Então você não sabe aqui se ele está de fato dizendo que judeu no passado era nazista e é pra você rever essa história, ou se ele tá pegando esses exemplos, falar que o problema da humanidade no geral é o quanto você tem de titã, ou seja, o quanto você tem de poder. Então pra mim acaba sendo um problema
ele fazer essa relação visual. Porque se a mensagem fosse a questão do poder, ela poderia ser muito mais bem explicada se você não tivesse essas conexões visuais entre nazista e marliano, judeu e eldiano. Resumindo, porque agora o bicho vai pegar, o grande problema da sociedade de Shingeki no Kyojin, pessoas com poder querendo mais poder, se autodestruindo, se mantendo através de justificativas falsas para que o poder não seja questionado e elas possam manter esse poder. Este é o resumo de Shingeki no Kyojin. O Taiburo falou: minha família é uma família de ladrão, a gente controlou todo mundo e a gente beneficiou o Marley nisso tudo. Já vi esse cara antes. Pique tá muito... Eu vi esse cara antes, hein? A música, hein? Pica. Ah, ótimo. Agora, o que acontece? Olha, gente, a gente mente pra vocês esse tempo todo. Me desculpa. Mas agora tem motivo. Agora tem motivo, porque a visão pacífica do cara que a gente falou que era vilão até ontem foi vencida por um rebelde chamado Eren Yeager. Então agora a gente tem que matar Titã de novo. Aí todo mundo, tem que matar Titã, bora matar Titã, bora matar Titã. Muda a justificativa, se colocando na culpa de desculpa, mentimos, mas agora a gente tem motivo de verdade. Então, nunca era conveniente falar a verdade. Agora é conveniente falar a verdade, porque ele sai de novo com o mocinho da história. Ele sai com uma pessoa, olha, estou aqui justificando os meus erros do passado, falando pra vocês que sou um grande filho da puta. Mas agora, abri meu coração pra vocês, a maneira de eu espiar os meus pecados, agora combatendo o mal absoluto que está na Ilha de Paradiso, Eren Yeager. É o ápice do controle da narrativa. Ele se coloca de novo como a pessoa que vai salvar o mundo. Marley era a pessoa que ia salvar o mundo dos titãs, mas não precisava, mas agora precisa, saca? Falco, você foi feito de otário. Eren Yeager tem o poder do titã fundador e ele quer matar todo mundo. Nós temos que acabar com Eren Yeager. Se comparou. Eu fiz o que você fez, mano. Eu vivi debaixo do mesmo teto que o meu inimigo. Vi essas pessoas. Então eu não enxergo mais vocês como vilão, mas eu tô buscando a paz. E pra eu buscar a paz eu preciso de guerra. Essa é a visão do Eren aqui. Porra, o Eren mandou Porra, eu entendo o seu desespero. Que é o Reiner querendo ser julgado, assim como a cena do começo do episódio. Isso aqui é um momento muito importante. Muito importante pra narrativa. Por isso que esse vídeo vai ter uns 40 minutos. Percebam a diferença que é alguém se arrependendo de fato e contando a verdade pra ser de fato julgado, o que é o Reiner, do Taibor. Ele não tá querendo ser julgado. O Taibor tá querendo criar uma justificativa pra dominar o mundo. Taibor não tá querendo paz. Taibor está contando uma coisa pra ser julgado e ao mesmo tempo pra ser perdoado, pra poder fazer o que ele quer. Diferente do Reiner. O Reiner tá falando a verdade porque ele não quer que o Eren perdoe ele, porque ele tem certeza absoluta que o que ele fez é imperdoável. O Eren está falando, Reiner, eu te entendo, você não teve culpa. Ele falou, tive culpa sim. Eu escolhi fazer essas coisas, por mais que eu tivesse sido mandado pra fazer, eu não tô aqui pra ser inocente. Eu fui culpado, eu fiz coisa, matei pessoas. Me julgue. A narrativa do Taibor é outra. Me desculpa, mas agora a gente tem verdadeiro motivo para atacar. Então você sente a diferença? Tem uma comparação entre os três eventos. Tem a comparação entre o que o Taibor tá fazendo, o que o Reiner tá fazendo e o que o velho fez no passado. E aí o cara fala, eu não quero morrer. O arrependimento do Reiner é real, tanto que ele quer morrer. O arrependimento do Taibor é foda-se. Eu não quero morrer, eu quero salvar o mundo. Vamos nos unir, mundo, pra matar os Eldianos. Ele é muito nazista. Todo mundo batendo palma. Taibor incrível, nós te perdoamos. Você vai nos salvar dos Eldianos maus, que eram maus, não eram mais, agora são maus de novo. Guerra contra Paradis. Tatakai. Pronto, já matou um monte de inocente aí, Eren. Bichão. Surprise, motherfucker! Bora matar esse nazista filha da puta do caralho. Morre, arrombado. Come, 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 come. Cenas do próximo episódio. Acabou o episódio, tá? 3 pontos a se destacar. Como a narrativa mostra a diferença entre arrependimento real e arrependimento por objetivo. O controle da narrativa para o que você quer, para motivar pessoas a fazer coisas que nem elas sabem do que elas estão fazendo. O cara literalmente diz que mentiu durante 100 anos, mas agora é verdade. E todo mundo bate palma. Eu acho a questão de ele se utilizar de elementos visuais de nazismo e judeu com a mensagem acaba confundindo mais do que ajudando. Eu realmente acho isso. Dá uma mensagem bem dúbia.
Esse é o meu ponto de vista. E outra questão que é levantada nesse episódio é a questão da pacificação. A pacificação através da luta. Então a gente vê esse Tybur mentiroso, a gente vê o povo, o mundo inteiro sendo controlado para uma narrativa onde o Eldiano deve ser eliminado, ao mesmo tempo que o Eren não é santo. O Tybur só falou a verdade, entre aspas, porque o Eren tomou o poder em Paradis. Porque se o Eren não tivesse tomado o poder em Paradis, podemos dizer assim, o Tybur jamais falaria a verdade, porque não interessaria. O objetivo é acabar com o Eldiano. Sempre foi. Antes tinha uma justificativa. Essa justificativa ela não se mantém mais. Eu preciso de uma justificativa melhor. Então eu me faço de vilão, ao mesmo tempo que eu falo que agora o perigo é muito maior. Marley não ia parar de atacar Paradis. O Tybur não ia falar a verdade. A verdade só apareceu porque o Eren existe. E aí o Tybur, tendo certeza que ele precisa de ajuda nessa guerra, ele resolve mobilizar o mundo contra o Eren. O vilão é o Eren, matem o judeu. E aí, a maneira do Eren se defender, visto que ele vai ser atacado independente do que ele faça, porque ele nasceu como um Eldiano, a maneira dele fazer algo diferente é justamente ele combater essa ideia. Só que combater através da guerra. Ele não tem outra opção, ele tem que ser um terrorista. Isso é o ponto de vista do Eren, claro. Então o Eren, ele é a força dessa rebelião, só que o Eren vai ter um problema. O Eren consegue identificar que os Eldianos de Marley não são o foco dele, mas ele tá lá. Ele matou já, agora, nesse episódio, um monte de gente inocente. Um monte de gente inocente sendo controlada por Marley. E ele escolheu isso. Ele escolheu porque ele falou, eu estou aqui embaixo desse prédio que tem um monte de gente inocente, viu? Então o que o Eren acaba fazendo com o discurso do Tybur? Ele justifica, ele fala, Tybur, o seu argumento é real. Então, se antes era um argumento do Tybur talvez fantasioso, olha só, existe uma pessoa lá dentro que é muito vilã, é um rebelde, tá querendo matar todo mundo. Se antes isso podia ser mentira, agora com o Eren fazendo o que tá fazendo, não é mais. Agora é 100% verdade. Então, se as pessoas não tinham motivo pra acreditar no Tybur antes, agora elas têm. O Eren acabou de dar motivo. Então, pra mim, essa é uma decisão burra do Eren, fazer o que ele fez. Ele tá literalmente querendo combater Marley com o que Marley está fazendo com o mundo. Marley está querendo destruir o mundo pra poder conquistá-lo, pra poder dominá-lo. E o Eren quer destruir o mundo pra proteger os Eldianos. Só que ele faz isso matando gente inocente. Só que ele faz isso matando até Eldianos que estão sendo controlados e que são vítimas de Marley. Se o Eren entra nesse centro de concentração e libera este povo, por exemplo, poderia ser uma outra situação. Mas enfim, Eren já fez o que fez, já é um vilão. O Eren não é inocente. Todo o discurso do Tybur acaba de ser validado. Então vamos ver como que o anime vai lidar com essa situação agora. Porque o Eren, ele é tão vilão quanto o cara que mata inocente porque tá sendo enganado, que é no caso o Reiner. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, aparece para receber nossas notificações. Dá uma olhadinha no comentário, fixar link pra Amazon, qualquer coisa, conversa. Quanto vira membro do canal. Muito obrigado, valeu, falou.